Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, quais os desafios dos ministros deste governo? Hoje escolhemos os 5 principais. Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje pedi ao subeditor de Política do Público, David Santiago, para escolher 5 ministros e apresentar os desafios que têm pela frente. Mais para a tarde desta terça-feira, tomam posse os novos 17 ministros e ministras do governo liderado por Luís Montenegro. É o arranque de um novo executivo que terá muitos desafios pela frente. Vamos conhecer alguns com o David Santiago. David, bem-vindo ao P24. Olá, viva. Nesta terça-feira eu pedi-te para escolher 5 ministros ou ministras que tivessem pastas com maior, digamos, com os maiores desafios agora nestes primeiros tempos de governo. E vou-te pedir para começares por enunciar que ministros é que escolhestes ao certo, David. Ora, eu escolhi os ministros das Finanças, o ministro da Adjunto e da Coesão Social, e é precisamente porque também contribui o acumular estas duas funções, no Ministro dos Assuntos Parlamentares, o Ministério da Saúde, quem tutelar o Ministério da Saúde, e também o da Educação, Ciência e Inovação. Vamos começar então pelas finanças, que vai ser ocupado por Miranda Sarmento. Quais é que são os desafios deste novo ministro? Eu escolhi, como logo à cabeça, também falar do Ministro das Finanças, porque nós sabemos que o Ministro das Finanças é sempre uma espécie de quase segundo primeiro-ministro, ou pelo menos o primeiro dos ministros que não o primeiro-ministro. Ou seja, é um papel que é determinante, até ainda por cima num país que há muito se habituou a ter dificuldades na gestão das contas públicas, em ter contas públicas equilibradas, e portanto nesse sentido é sempre um cargo que é muito importante e normalmente decisivo na generalidade dos governos, e acaba por ser, neste momento, por exemplo, do governo que sai, são muitos os comentadores e analistas que apontam, inclusive, por exemplo, o Fernando Medina como tendo sido o principal ministro, o ministro mais marcante da governação desta maioria absoluta que acabou ao fim de cerca de 2 anos. Ora, nós sabemos que este Ministro das Finanças, ou melhor, o cargo de Ministro das Finanças é sempre determinante, e se nós olharmos para o programa da AD, e para também aquelas que serão as novas regras europeias, mostram como este cargo não só é importante, como será mesmo muito desafiante, porque no programa da AD uma enorme diminuição de impostos e também um importante aumento da despesa social, desde não só permanente com vários salários, mas também com a questão de equiparar o complemento solidário para idosos ao salário mínimo, portanto garantindo que nenhum idoso receba menos de 820 euros. Ora, conjugar isso com as novas regras europeias que acabam por ter como indicador principal a definição de um teto à evolução da despesa, isso faz com que seja quase impossível cumprir todas as medidas pensadas pela AD e no cenário macroeconómico da AD sem furar estas novas regras. Por outro lado, há também a dificuldade de implementar estas regras mantendo o equilíbrio das contas públicas e, em particular, mantendo uma trajetória descendente da dívida pública e continuando a assegurar aqui um saldo positivo, um saldo orçamental positivo que nos deu o excedente deste ano. Independentemente de haver ou não excedente, do excedente ser menor ou maior, aqui a questão é de continuar uma trajetória descendente da dívida pública, que é um pressuposto também nas regras europeias, e Portugal continua com uma dívida elevadíssima, muito perto dos 100%, e nesse sentido o cenário continua a ser difícil, embora melhor do que há uns anos, mas continua a ser difícil. Tendo em conta também, por outro lado, o programa da AD e o cenário macroeconómico da AD, há aqui também um desafio que é muito importante para Joaquim Miranda Sarmento, que é uma pessoa tecnicamente conhecedora dos assuntos, mas que tem aqui a dificuldade que é, e muitas vezes, eu tinha um professor na universidade que dizia que muitas vezes o problema é que na prática a teoria é outra, e neste caso é preciso perceber se a teoria que está no programa macro da AD é ou não realizável na prática. Estamos a falar de um crescimento que nunca existiu desde que Portugal entrou na moeda única
e de um crescimento que é mais do dobro, ou na ordem do dobro daquele que tivemos e que já foi bastante acima da média dos outros países da União Europeia, que Portugal teve em 2023. Ou seja, assenta sobretudo noutras medidas é óbvio, mas sobretudo na ideia de que o mero corte de impostos, em particular do IRC, mas também do IRS, mas que esta é a principal medida para potenciar este crescimento tão grande. E, portanto, nesse sentido, acho que, e sem me querer alongar demasiado aqui no assunto das finanças, mas de facto acho que é aqui um dos ministros, se não o ministro que terá o papel mais desafiante. O governo que agora cessa funções também apostou muito na recuperação económica do país, tendo por base aquilo que era o plano de recuperação e resiliência, que agora fica entregue a Castro Almeida, que gera esta pasta da coesão territorial. David, o que é que temos a dizer sobre esta pasta? É uma pasta, a pasta terá, portanto, o Manuel Castro Almeida, e eu vou pelo desafio da pasta, mas do ministro em particular, claro, porque ele vai ser também ministro adjunto, e isso depois... Mas começava, se calhar, pelos fundos europeus e irei lá de seguida à questão do adjunto. Ele, como Ministro da Coesão Social, e aquilo que nós pudemos apurar aqui no público, ele de facto vai acumular todos os fundos. Isto porque a gestão de alguns fundos, no que diz respeito, por exemplo, às autarquias, naqueles que foram, entretanto, a execução estava a cargo das CCDRs, eram fundos nas Comissões de Desenvolvimento Regional. Eram fundos que acabavam por ser geridos pela Ministra da Coesão Territorial, embora o grosso dos fundos, dos programas de coesão e do PRR estivessem na dependência, isto agora neste último governo, na dependência da Ministra da Presidência. Ora, já sabemos que Manuel Castro Almeida vai acumular a gestão de todos os fundos, e isso implica concluir o PT 2020, que é um programa, os chamados quadros financeiros plurianuais da União Europeia. Este é um termo complicado, normalmente nós designamos aqui em Portugal, tem sido o PT 2020, e agora o que já temos também em ação, digamos assim, a chegar ao terreno, o PT 2030. No PT 2020, ele no essencial está executado, mas há aqui ainda questões por afinar, por concluir, e portanto há uma margem longa, digamos assim, depois do programa terminar, ou do prazo vigente do programa terminar, para ainda se ir executando e ir resolvendo algumas questões. Portanto, há aqui ainda o lado do PT 2020. Junta-se isto o PT 2030, e há dados que dizem ou que indicam, embora o governo diga o contrário, mas de que o PT 2030 terá ficado um bocadinho atrasado na sua execução, um bocadinho também porque os esforços estão muito concentrados na execução daquilo que tu falavas do PRR, que é um fundo extraordinário no sentido em que não é regular e tem um prazos e regras muito específicas, e tem que ser concluída a execução até ao ano de 2026, enquanto que o PT 2030 é mais prolongado, e portanto nesse sentido terá havido aqui um descurar do PT 2030 para uma maior aposta das capacidades de execução do país, portanto concentrar essa capacidade sobretudo no PRR. Ora, nós sabemos que o PSD tem criticado muito a execução do PRR. O Luís Montenegro fez isso quando se reuniu com o Presidente da Comissão Europeia, foi desmentido logo pelo Governo, estamos a falar há 15 dias, mas aqui Castro Almeida terá o desafio de garantir não só o tal acelerar da execução, porque é um dos objetivos de Luís Montenegro, acelerar a execução do PRR, como garantir que Portugal não perde fundos. E fazer tudo isto com a vigilância da Presidência da República, que foi grande e com vários recados ao Governo da maioria absoluta de António Costa, e continuará seguramente nos próximos tempos. E, portanto, há aqui uma espécie de gestor de todos os fundos europeus, e isto é um cargo de enorme responsabilidade, e temos que perceber que também Castro Almeida, estando com a coesão social e com as autarquias locais, terá várias pastas para tratar. Há a pasta da descentralização, que não foi ainda totalmente concluída, pelo menos na saúde havia ainda um ou dois municípios por integrar, por concluir a descentralização, que é, por outro lado, uma das reformas necessárias para receber dinheiro do PRR. E há partes que ainda foram retidas dos envelopes do PRR. E, portanto, nesse sentido, ele de facto está tudo ligado, como se costuma dizer, mas está mesmo. E, portanto, as autarquias locais têm a descentralização, e a descentralização não é o PRR. A descentralização é um problema grave do país, e é preciso, aparentemente, e haveria essa intenção, continuar. Este governo tinha uma segunda fase da descentralização prevista, não sabemos quais são os planos do futuro governo, mas seguramente será uma pasta que dará também trabalho a Manuel Castro Almeida, que ao mesmo tempo, enquanto ministro adjunto,
terá o papel de coordenar a ação governativa, e é um papel duro, importante, e nesse sentido, esta acumulação de responsabilidades torna aqui o papel de Castro Almeida, alguém com muita experiência política e também na gestão de fundos, torna aqui o papel dele também um papel determinante naquilo que será o próximo executivo. Determinante é também o papel de Pedro Duarte, que com um Parlamento sem uma maioria absoluta, um Parlamento altamente fragmentado, terá este papel de ser o pivô entre as várias forças políticas sentadas na Assembleia da República. Nós atribuímos muita importância, nós, comunicação social, mas não só, ao papel que desempenhou Pedro Nuno Santos enquanto tinha este papel. Eu julgo que era secretário de Estado, mas o papel é genericamente o mesmo durante o governo da Geringonça, 2015-2019, em que ele era o pivô e foi muito elogiado esse papel. Mas aí estamos a falar, era um papel difícil, mas estamos a falar de conciliar interesses com partidos com os quais o partido que suportava o governo, o PS, tinha assinado posições conjuntas. Ora, neste caso, Pedro Duarte também tem aqui uma situação de empate técnico, digamos assim, que saiu das eleições e que dá uma maioria muito magra, uma maioria relativa muito magra a Luís Montenegro, e por outro lado, Luís Montenegro já disse que perante esse cenário quer dialogar com todos no Parlamento, e isso faz do papel de Pedro Duarte um cargo central no próximo governo. Ele é conhecido por ser conciliador, mas a verdade é esta: se o PS mantiver, trocando aqui agora as agulhas, o não é não aos orçamentos da AD, que é aquilo que está previsto, é aquilo que tem sido dito, que é praticamente impossível o PS viabilizar orçamentos da AD, o PSD, neste caso a AD, terá que ter uma capacidade alargada para reunir apoios no Parlamento, e neste caso estamos a falar do Chega, com os quais não há posições conjuntas, com os quais nós tivemos agora a questão do Presidente da Assembleia da República, que se percebeu a dificuldade que é tratar politicamente de compromissos, de entendimentos com o Chega, e portanto, se o papel de pivô da Geringonça de Pedro Nuno Santos já tinha sido um papel difícil, mas que ele levou a bom porto, sem dúvida que Pedro Duarte, que é muito conhecido, lá está, por ser um conciliador, mas será ele capaz de conciliar os planos do PSD com a voracidade do Chega por mais e mais? E quando digo por mais e mais, digo por mais apoios sociais, por mais salários, por mais subsídios, ou seja, e por mais protagonismo e imediatismo, porque é isso, o Chega medra, cresce quando há confusão e quando o regime mostra as suas falhas, e portanto, em certa medida, para o Chega expor falhas do regime, do sistema, é-lhe benéfico, e nesse sentido é aqui um papel que pode ser, que é importantíssimo, que terá muitas vezes aqui lives será ingrato porventura, porque será sempre difícil negociar uma coisa com o Chega para depois o Chega por trás da cortina fazer outra, e portanto é indiscutível o papel de Pedro Duarte, acaba por ser decisivo para que este governo não seja um governo a curto prazo, mas que assegure pelo menos uma governação de 2 anos. Uma das áreas que está mais carente de investimento e de soluções rápidas é a da saúde, uma vez que até o próprio Luís Montenegro tinha pedido, ou aliás tinha proposto fazer uma solução de 60 dias de urgência para salvar o Serviço Nacional de Saúde. O que Ana Paula Martins terá de fazer para conseguir cumprir com esse desejo de Luís Montenegro? A tua pergunta é boa. Se eu soubesse responder, provavelmente estaria também a fazer aqui alguma espécie de consultoria junto do governo. Não sei o que é que ela terá que fazer. Eu discordo de um pressuposto que fizeste na tua pergunta, de que faltava investimento no SNS. Eu não estou a dizer que não falta, provavelmente falta, mas claramente o problema do SNS não é só um problema de dinheiro. Humanos, essencialmente. Não, e nós sabemos que o orçamento cresce de ano para ano. Há aqui um problema de gestão de recursos, de uma visão mais panorâmica, digamos assim, do problema e do sistema, e portanto, obviamente, que há financiamento, se mais houvesse, melhor seria, mas claramente não é esse só o único problema, e portanto, há aqui a ideia de um plano de emergência a implementar em 60 dias, é um tempo recorde. Veremos se a nova ministra terá uma máquina suficientemente oleada para concluir ou para conseguir cumprir esse tal plano de emergência, mas a verdade é que ela vai assumir funções com vários serviços hospitalares em ruptura, com vários serviços de urgência que intercalam
encerramentos não previstos com trabalho normal. Terá de ser capaz de resolver um problema, lá está, que também já se percebeu que não se resolve apenas despejando mais dinheiro. Terá de decidir sobre a direção executiva do SNS, continua nos moldes que foram pensados pelo governo cessante, já sabe que ela é contra algumas das questões das ULS, por exemplo, e portanto, será que ela vai continuar por uma questão de entrarmos aqui numa velocidade de cruzeiro e não em criar entraves, ou vai alterar a reforma pensada e com isso provavelmente perder aquele que é o chamado CEO do SNS, o Fernando Araújo, pelo caminho? Portanto, há aqui uma série de decisões que são necessárias e em tempo recorde, sendo que algumas das decisões podem implicar contratempos, sobretudo a nível de tempo, não é? Porque se perder Fernando Araújo, conseguirá ao mesmo tempo implementar um plano de 60 dias com a direção executiva sem CEO, vai interromper esta reforma do SNS que está em curso, vai interrompê-la, vai pará-la, vai apenas alterá-la, ajustá-la, como? Ou seja, é uma série de decisões. Acho que é de facto, até por aqui, por sabermos que o sistema de saúde é uma das principais preocupações dos portugueses, mas também pela situação que vive hoje em dia o SNS, acho que é sem dúvida então também aqui um papel que será fundamental a da nova Ministra da Saúde. Na última semana, uma das principais reclamações que ouvimos depois de conhecido o elenco governativo é que o ensino superior estava a perder peso dentro de uma mega pasta que ia desde a educação pré-escolar até à ciência, ensino superior, tecnologia, portanto já uma educação num grau mais avançado. E essa pasta vai ser ocupada por Fernando Alexandre, David. A questão é que desafio tem Fernando Alexandre por cumprir, quando sabemos que há uma classe que são os professores que ainda exigem esta questão da sua contabilização do tempo de serviço que ficou congelado durante os anos mais difíceis da economia portuguesa. Sim, quer dizer, os desafios são imensos. Nós pensarmos de devolver a paz às escolas, tratar do dossiê da recuperação do tempo de serviço dos professores, resolver o problema da escassez de docentes, o que não se faz seguramente sem tornar a profissão mais atrativa. Conciliar por outro lado, aquilo que também dizias há pouco, conciliar aquele que já é um pesado ministério, que é o da educação, com o do ensino superior, será também uma tarefa difícil. Por outro lado, obviamente, aqui haverá um papel provavelmente mais relevante do secretário de Estado que tiver a pasta, digamos assim, do ensino básico e secundário, mas ainda assim são questões relevantes. Por outro lado, ele traz desafios também no ensino superior, como assegurar que haja aqui um ensino superior, se calhar também aqui, às vezes, um pouco mais voltado para aquelas que são as reais necessidades do mercado, não é o único critério, mas também ter mais em conta esse critério, prosseguir um caminho que tem sido feito na inovação, e acho que aí é indiscutível que o país tem melhorado, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o background pessoal de Fernando Alexandre, até como economista, poderá ajudar aqui talvez a assegurar que há uma maior ligação entre a ciência e as necessidades das empresas e vice-versa, ou seja, as empresas apostarem ainda mais em investigação e desenvolvimento de forma coordenada com as universidades. Portanto, isto é tudo uma série de desafios que Fernando Alexandre terá que responder, mas eu diria que à cabeça, o grande desafio dele está claramente em devolver a paz às escolas, resolver o problema dos professores, captar mais professores e, sobretudo, mostrar que, apesar de não ter experiência nesta área, digamos assim, da educação, embora ele seja professor, mas acho que será aqui o grande papel dele, será o papel de, por um lado, mostrar que foi uma boa escolha e que será capaz. Por outro lado, assegurar a paz nas escolas, que é algo que se perdeu, claramente, e isso não haverá muito tempo para o fazer. Lembrar só uma nota, que é, todos os anos quase tem havido problemas na colocação dos professores, imensos atrasos. No ano passado as coisas decorreram de forma um bocadinho mais ágil e mais lesta, mas nós sabemos que os procedimentos mudam e este novo ministro vai assumir funções já com as coisas todas em andamento. Sendo que, só uma nota,
já terá que ser ainda este ministro, e isso também é um desafio que eu acho que é muito relevante, a decidir sobre as provas da frição, se fazem ou se não se fazem, e sobre os exames em formato digital, porque aparentemente há muitas escolas que não têm condições técnicas para o fazer, e portanto são duas decisões também prementes já logo no início do mandato, e portanto decisões difíceis. Está feito, David. Muito obrigado. Obrigado eu. O primeiro dia de Luís Montenegro está em destaque no Público desta terça-feira, para ler em público.pt e na edição impressa. Eu sou o Ruben Martins. Da minha parte é tudo por hoje. Volto amanhã para mais um P24. Até lá. O Público fica no ouvido.